Amigo vascaíno, enquanto 2025 está acabando, a diretoria inicia o planejamento para 2026. Um Vasco que necessita com urgência de reforços. Um Vasco que se prepara para a semifinal da Copa do Brasil. E um Vasco que começa limpa no elenco para a próxima temporada. Eu vou trazer tudo isso para você aqui e agora neste vídeo, o segundo apenas dessa sua quinta-feira, que chega, claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, um Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco. Ou seja, são 3 vídeos por dia, sempre com o objetivo de te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E nesse momento, nessa introdução, eu venho pedir aqui a sua ajuda através aí do seu like, do seu joinha, do seu gostei e também da sua inscrição. O canal do Gigante Vasco vem passando por um problema que é de divulgação dos nossos vídeos dentro do YouTube. Você provavelmente que nos acompanha não está chegando notificação, tô vendo muita gente inclusive reclamar sobre isso aqui nos comentários, o vídeo não está aparecendo. Então, para fazer com que o nosso canal, o nosso trabalho, né, volte a ser divulgado da forma correta, deixe seu like, aqui tem o botãozinho de hypar, se inscreva se você ainda não é inscrito, verifica se o sininho da notificação está ativado mesmo, porque isso vai ser importante mais para o nosso crescimento. Fechou? Vamos embora então começar esse Fala Gigante. Eu quero iniciar aqui este vídeo falando sobre algo que o Vasco mesmo confirmou ainda ontem na parte da noite, relacionado a um atleta importantíssimo para este atual elenco, que é o Lucas Piton. O elenco Cruz Maltino teve uma perda, né, na partida do último sábado contra a equipe do Mirassol em São Januário. Aliás, do último sábado não, que loucura. Da última terça-feira, que foi a saída do Lucas Piton logo na segunda etapa, né? O Lucas Piton ele sai de campo chorando, reclamando de muitas dores ali, e surge uma preocupação para a torcida Cruz Maltina, porque é o lateral esquerdo titular. O Vasco da Gama ele passará por um momento importante agora nessa reta final da temporada, que são os jogos das semifinais da Copa do Brasil, e o Vasco perder o seu lateral esquerdo titular nessa fase tão crucial do ano é o que preocupa de fato o torcedor. Ontem, o Vasco da Gama ele realizou exames no Lucas Piton e foi confirmado que não houve uma lesão grave, né? O Lucas Piton ele teve uma lesão ligamentar. A partir desse momento, né, de ouvir que é algo relacionado ao ligamento, automaticamente a torcida vascaína começou a ficar com medo, até porque o Paulinho rompeu o ligamento, o Jair rompeu o ligamento por 2 anos consecutivos, ano passado e esse ano, o David rompeu o ligamento também no ano passado, o GB rompeu o ligamento também no ano passado, então a lesão de romper o ligamento, né, é algo muito comum e ruim dentro do elenco do Vasco da Gama. Entretanto, o Lucas Piton, mesmo tendo uma lesão ligamentar, não foi algo grave, porque o Lucas Piton não rompeu o ligamento, ele apenas lesionou o mesmo, tá? A informação é que ele não vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, né, de reconstrução do ligamento, porque ele não foi rompido, e ele já iniciou o tratamento intensivo junto ao DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. Lesão igual do Lucas Piton, o Tietê teve esse ano, o Matheus Carvalho já teve também, e o Payet também já teve. É uma lesão que cada jogador tem um tempo diferente de recuperação. O Piton pode ter um tempo de recuperação de 2 semanas, 3 semanas, a 2 meses. Então a situação do Lucas Piton é uma grande incógnita. Hoje a maior possibilidade é que ele infelizmente desfalque o Vasco da Gama nesses 2 jogos das semifinais da Copa do Brasil e tem uma pequena chance de aparecer na final caso o Vasco consiga a classificação. Pro ano que vem já volta, se reapresenta com o grupo, mas neste momento a presença, né, do Lucas Piton nesses jogos decisivos do Vasco na reta final do ano é completamente incerta. E automaticamente, diante disso, o técnico Fernando Diniz vai ter que recorrer para o protocolo
Puma Rodrigues, né? O protocolo Pumita, mais uma vez sendo acionado no Vasco. O lateral que está no clube desde 2023 e já atuou em diversas posições. A gente já viu o Puma atuando como lateral direito, que é a sua posição de origem, como ponta direita, como ponta esquerda e como lateral esquerdo, né? Inclusive no ano passado com o Rafael Paiva, o Puma Rodrigues atuou mais na ponta direita do que na lateral direita com o Rafael Paiva. Diversos jogos, né? O Paiva fazia essa dobradinha de Piton, aliás, de Puma e PH pelo lado direito do campo, principalmente ali após a lesão do Adson. E agora, né, novamente a dobradinha Puma e PH, só que o Puma no lado esquerdo e o PH no lado direito. Então, sem Piton nessa reta final de temporada, protocolo Puma Rodrigues acionado com toda certeza. Até haveria a possibilidade de Vitor Luiz e Leandrinho entrarem em campo, mas tiveram pouquíssimas oportunidades em 2025. Na própria terça-feira, em São Januário, eu acho que o Diniz deixou muito bem claro, né? Assim que o Piton sai, quem entra em campo é o próprio Puma Rodrigues. Boa notícia? Te anima aí a possibilidade de ver Pumita na lateral esquerda? Deixe a sua opinião nos comentários. Bom, amigo torcedor vascaíno, então vambora para o segundo bloco, né, deste Fala Gigante, falando agora relacionado a uma situação que tivemos aí a certeza nessas últimas horas de que não irá acontecer. Um negócio fechado, entretanto, não é positivo para o nosso Vasco da Gama. O Vasco, ele tem na sua categoria de base um grande nome, uma grande promessa, um jogador que tem números muito bons nessa temporada de 2025, que é o Léo Jacó. Inclusive, ele é o artilheiro da categoria sub-20 do Vasco da Gama nessa temporada de 2025. Ele é atleta, porém, que não pertence ao nosso Cruz Maltino. O Léo Jacó é um jogador que está emprestado ao Vasco da Gama pelo Nova Iguaçu. Um atleta que desde muito jovem sempre se destacou na base do clube da Baixada Fluminense. Não à toa, chegou já a estrear até profissionalmente pelo Nova Iguaçu. O Vasco viu o destaque no garoto e o trouxe para a base do nosso Cruz Maltino. Nessa temporada, sendo artilheiro do Sub-20 com 22 gols em 50 partidas, automaticamente começou a despertar o interesse de vários clubes. Um desses clubes foi o Paysandu, o Papão, né, que caiu aí da segunda para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro nesta temporada de 2025. O Paysandu se interessou no Léo Jacó para um projeto já avisando a temporada de 2026, olhando o Léo Jacó como um grande nome para reformular o elenco para o ano que vem. A partir desse momento começou, né, a se perguntar internamente no meio da torcida e até mesmo perguntas a pessoas de dentro do Vasco sobre o que seria a situação do Léo Jacó, que tem um contrato de empréstimo com o Vasco até o final do ano, tem um Paysandu interessado na sua contratação para o ano que vem, e aí ficou a dúvida, o que vai ser do Léo Jacó? E a informação, neste momento, é que, mesmo diante do Léo Jacó ser o artilheiro do Sub-20 do Vasco, mesmo diante do Vasco ter uma opção de compra do Léo Jacó por 3 milhões de reais, o Vasco da Gama não vai ficar com o atacante para a temporada de 2026. O negócio foi fechado e o Léo Jacó estará de saída do Vasco da Gama. O Vasco perde o artilheiro da categoria por optar não ter ativado a cláusula de compra do atacante. Um valor de 3 milhões de reais. Um valor irrisório. 2 meses do salário de Felipe Coutinho e o Vasco optou por não comprá-lo. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que 3 milhões de reais é baixíssimo um valor para um jogador, ao meu ver, com o potencial que tem Léo Jacó. Chegou até a jogar nessa temporada de 2025 com o técnico Fernando Diniz. Um Vasco que, volto a repetir, paga mensalmente ao Felipe Coutinho um salário de 1,5 milhão de reais por mês. Ou seja, 2 salários do Felipe Coutinho pagam o valor que é o Léo Jacó, que custa o Léo Jacó. O Vasco, ele pagou 12 milhões por Maxime Domingues, 8 milhões e meio por Jean Davi, 9 milhões de reais por Lloyd Augusto, mais 3 milhões de reais por um garoto de 19 anos de idade, que é o artilheiro do Sub-20, foi considerado muito pelo nosso Cruz Maltino. Então, assim, é ruim, porque, ao meu ver, é um garoto promissor, da base do Vasco da Gama, que vem entregando gols, é o artilheiro da categoria, e o Vasco opta por não comprá-lo. E eu não sei o porquê.
Então é um ponto negativo nessa situação. Agora vamos tentar olhar pelo lado bom, pelo copo meio cheio diante dessa história toda. O Léo Jacó é um grande jogador? É. Só que hoje também, dentro da base do Vasco da Gama, tem muitos bons jogadores nessa posição de atacante. O Vasco tem, hoje no profissional, um atleta que ainda tem idade para base, que é o GB. O GB é um jogador com idade sub-20. Facilmente o GB, inclusive quando estava na categoria sub-20, ele era o titular da posição, o Jacó era o banco dele. Então, olhando, né, definitivamente por qualidade, o GB é muito mais jogador do que o Léo Jacó. Características diferentes, mas o GB é mais atleta. Então, assim, olhando para a posição de atacante, o GB é mais promissor do que o Léo Jacó. Temos o Diego Minetti, que é um jogador de 16 anos de idade e já tá pedindo passagem no sub-20 e só não foi titular nessa temporada por conta exatamente do Léo Jacó. Então, o Diego Minetti automaticamente é mais promissor, é um 9 também. E tem o Rodrigo Júnior ainda, que é um jogadoraço. Infelizmente sofreu uma grave lesão agora, né? Rompeu o ligamento, vai ficar de fora durante esses próximos meses. Mas é um jogador também de 16 ou 15 anos no Vasco da Gama, que é uma promessa absurda. Jogador de seleção brasileira. Então o Vasco ele tem na base, na função de 9, grandes jogadores. É GB, é Diego Minetti, é Rodrigo Júnior. E automaticamente, diante disso, o Vasco talvez tenha optado por não apostar as fichas no Léo Jacó, diante de tanta qualidade que hoje tem dentro da base na posição de camisa 9. Mas, amigo, assim, eu acho que valeria a pena a compra. Nem se fosse para comprar, emprestar para algum outro clube, dar rodagem, vai que ele vira e ele volta mais experiente para o Vasco da Gama depois. Mas, enfim, o Vasco achou caro, 9 milhões de reais pelo Lloyd é barato, 3 milhões de reais pelo Léo Jacó é caro. As loucuras que infelizmente se vêem dentro do nosso Cruz Maltino. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Tenso, mas vambora. Indo em direção ao último assunto aqui deste Fala Gigante, quero falar com vocês com relação à posição de volante para o ano que vem. Muito se fala de mercado, muito se fala sobre reformulação e é algo que o Vasco terá. O Vasco vai passar por uma reformulação olhando a próxima temporada, principalmente se o Vasco conseguir conquistar esse título da Copa do Brasil e aparecer numa Libertadores de 2026. Internamente a diretoria entende que o Vasco vai precisar mudar algumas peças e a partir do momento em que o Vasco vem de 6 derrotas nos últimos 7 jogos, eu creio que as deficiências desse elenco ficam ainda mais expostas. O Vasco precisa de zagueiros, o Vasco precisa de laterais, o Vasco precisa de pontas e o Vasco precisa, ao meu ver, de volantes. É talvez hoje o principal problema dentro desse elenco do Vasco da Gama, a questão dos volantes. Cão Barros é um bom jogador? É. O Thiago Mendes tá aparecendo, tá surgindo, tá jogando bola. Um jogador que, de fato, foi contratado junto ao Al Rayyan do Qatar em julho, demorou muito para entrar em uma forma física, chegou completamente acima do peso. Mal, havia sido titular somente uma vez na derrota pelo placar de 2-0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, logo no momento que ele chega ao Cruz Maltino. Estava muito mal o Thiago Mendes, mas agora está indo bem. Assumiu a titularidade no meio do ano, no meio-campo do Vasco, engrenou, tá bem fisicamente, tá jogando bola, tá competindo. Então o Vasco hoje, pelo menos, olha para a situação da posição de volante e vê um Cauã Barros jogando bola, se destacando, com um futuro promissor, e vê também no Thiago Mendes um jogador de qualidade técnica, experiente, jogador grande. Então o Vasco da Gama hoje vê pelo menos uma dupla de volante legal. Só que eu acho que ainda, para mim, não é a ideal. E a gente olha para o banco de reservas e não vê jogadores da posição. Me desculpe, não dá para contar com o Tietê. Não dá para contar com o Hugo Moura. Não dá para contar com o Matheus Carvalho. Um time sério, um time grande, um time que quer competir contra os grandes, não pode contar com o Matheus Carvalho, Hugo Moura e Tietê. Esquece essa insanidade, amigo. Tem que olhar para frente. E o Vasco precisa, o quanto antes, olhar para o ano de 2026 e pensar nessa posição de volante. E eu tô falando isso por quê? Porque no ano passado, a diretoria Cruz Maltina recebeu, tá? Esse nome foi oferecido ao Vasco da Gama. O volante Andrés Cubas, jogador de 29 anos de idade, argentino, que tem dupla nacionalidade paraguaia, nasceu na Argentina, mas se nacionalizou paraguaio. Volante, jogadoraço, 1,66 m de altura, baixinho, de seleção, junto à seleção do Paraguai, conseguiu a classificação para a Copa do Mundo ano que vem.
titular absoluto do Vancouver Whitecaps, tem passagem por Nimes da França, Tajeres e Defensa e Justiça e o Boca da Argentina, ou seja, jogador rodadaço, fez a sua base no Boca Juniors e esse nome foi oferecido ao Vasco no ano passado. O Vasco, à época, não avançou nas negociações, preferiu olhar para outras posições, como, por exemplo, a do Hugo Moura, onde contratou. E hoje a informação que eu tenho a trazer para vocês é que Andrés Cubas está planejando o ano de 2026 e não quer ficar no Vancouver Whitecaps, que é hoje onde ele tem os seus direitos econômicos ligados. Tem um contrato com o clube norte-americano até o final do ano que vem e quer sair. A informação nesse momento é que esse nome vem sendo especulado em vários clubes. Um deles, amigo vascaíno, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer Andrés Cubas para o ano que vem. O Atlético voltou à Série A do Campeonato Brasileiro e está fazendo já um mapeamento de janela bem legal. E aí, amigo, a expectativa é que nesses próximos dias o clube brasileiro faça uma oferta por esse jogador. E aí eu falo, o nome que foi oferecido ao Vasco no início do ano passado. Jogadoraço, titular de seleção paraguaia, que está brilhando na MLS. Nome que o Vasco precisa. O Vasco precisa olhar para o ano que vem e pensar nessa posição de volante. O Fernando Diniz necessita de um homem de confiança. Thiago Mendes é um jogador interessante? É. Calma Barros é um jogador interessante? É. Mas eu acho que balizar pelos dois é muito pouco para um clube que quer coisas grandes no ano de 2026. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários. Vai precisar correr contra o tempo. O ano já está acabando. No final de janeiro do ano que vem já teremos um Campeonato Brasileiro, ou seja, daqui a um mês e meio o brasileiro recomeça e o Vasco precisa urgentemente trazer jogadores para esse atual elenco. Concorda? Deixa aí a sua opinião. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quinta-feira. Já já eu tô de volta, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.